Marcos 10, do versículo 46 ao versículo 52. Marcos 10, 46 ao 52, finalzinho do livro de Marcos, do capítulo 10 de Marcos. Hoje falaremos sobre a cura do cego de Jericó. Amém? Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé que salvou. E imediatamente tomou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, nessa passagem nós vemos a história de Bartimeu, um cego, que clamou e mesmo repreendido pela multidão, ele não desistiu de chamar por Jesus até que fosse ouvido. Aqui nessa passagem, Jesus ele estava a caminho de Jerusalém, acompanhado por um grupo de pessoas que o seguiam. Ele havia partido de Perei através do Jordão e Jericó estava na sua rota, né? Essa cidade, Jericó, havia sido fortificada e estruturada pelo rei Herodes e o seu filho Arquelau. E, além disso, em Jericó também funcionava um tipo de centro administrativo de Roma. E era um lar dos luxuosos cobradores de impostos. E trabalhavam para o império, né? Então, por esse motivo que ali tinham pessoas que mendigavam, era um centro luxuoso. Então, essa cidade nova e moderna, que na época ficava um pouco mais ao sul da antiga Jericó, tomada pelos israelitas no tempo de Josué, né? Então ela ficava um pouco mais abaixo da antiga Jericó. Sendo uma cidade bela e importante, era comum que os mendigos se reunissem por ali nas proximidades. Referente a essa história, irmãos, é interessante a gente lembrar que ela também é narrada no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas também. Então nós lemos em Marcos, mas também tem em Mateus e em Lucas. E em Mateus nós lemos que, na verdade, são 2 cegos no texto, né? E aqui nós vemos, tanto no texto de Marcos quanto no texto de Lucas, que é apenas um cego. Isso não quer dizer que os textos se contradizem, né? Mas que os evangelistas, tanto Lucas quanto Marcos, se ateram à história de Bartimeu. E o fato de Marcos aqui citar Bartimeu como filho de Timeu, nos faz pensar que talvez esse milagre tenha, não só esse milagre, né, como Bartimeu tenha se tornado conhecido pelos irmãos da igreja primitiva, né? Porque diz que ele seguiu a Jesus. E de tantos outros milagres que nós temos de Jesus, né, na sua trajetória, que nós temos o nome de Bartimeu, né? Então Bartimeu ele era cego, mendigo, filho de Timeu, e estava sentado à beira do caminho, como nós lemos no versículo 46, na parte B do versículo. E ele ouviu Jesus passar com um grupo de seguidores. Em Lucas 18:36, nós vemos que ele pergunta ao povo: o que está acontecendo? E ele recebe a resposta de que ali passava Jesus, o Nazareno. Irmãos, nós não temos nas Escrituras nada que informe quanto tempo que Bartimeu estava nessa situação. Não sabemos quantos anos tinha Bartimeu, nem o que foi que causou a sua cegueira. Mas nós sabemos que ele enxergava, né? Porque ele pede que torne a ver. Ele existia ali como a parte mais baixa da sociedade romana. Ele era um mendigo invalidado pela sua deficiência. Então cabia a ele mendigar, né?
Imediatamente, ao saber que Jesus estava por perto, Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós vemos no versículo 47. E pelo texto, nós vemos que muitos que estavam por ali tentaram silenciar Bartimeu, porque estavam incomodados com os gritos de um homem que clamava a Jesus. Mas isso não impediu que ele clamasse mais ao seu Senhor. E conseguindo a atenção de Jesus, ele clamou por misericórdia. O Senhor ouviu o apelo do homem e pediu que o chamasse. A multidão, que antes o repreendia, agora teve que fazer o quê? Ir lá e buscar e falar: ó, levanta-te, tenha bom ânimo, que ele te chama. E ele não hesita, ele pula, né? A Bíblia diz que com um salto ele se levanta, deixa para trás a capa. Pensa, um mendigo, ele não tinha nada, o que ele tinha era só a capa para se proteger do frio. Ele deixa isso para trás e corre em direção ao mestre. E agora, diante de Jesus, ele ouve a maravilhosa pergunta: o que queres que eu te faça? A resposta de Bartimeu expressa aquilo que ele mais queria na sua vida. Ele fala: mestre, que eu torne a ver. E em resposta ao pedido do cego, Bartimeu, o Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. O texto diz que imediatamente o cego passou a enxergar e seguiu Jesus estrada fora. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos uma história de perseverança, uma história de fé, e existem muitos ensinamentos que nós podemos tirar desse pequeno trecho da passagem de Jesus por Jericó. Mas nessa tarde eu vou me ater a 3 pontinhos aqui, que foi o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Nós poderíamos falar sobre perseverança, sobre fé, sobre chamado, mas vamos falar sobre 3 pontos aqui. E o primeiro ponto é que o cego, Bartimeu, ele reconhecia Jesus como Salvador e clamou pela misericórdia do Senhor. Então, muitos religiosos daquela época não reconheciam Jesus como o Messias. Mas Bartimeu, ao chamá-lo de Jesus, filho de Davi, ele reconhecia nele a profecia de Isaías 9:7, que de Davi viria o Salvador, e reconhecia Jesus como o Salvador. Ele sabia que aquele homem que ali passava poderia curar a sua cegueira. Ele não apenas cria que Jesus o que Jesus poderia fazer na sua vida, mas cria principalmente na pessoa de Jesus. E quando você chegou ao mestre, quando foi então chamado pelo Messias, aí sim ele faz o pedido pelo milagre. Hoje, nos nossos dias, antes de qualquer coisa, nós precisamos reconhecer quem Deus é nas nossas vidas. Quando nós reconhecermos a pessoa de Jesus como nosso Salvador, assim nós conseguimos nos aproximar dele. Muitas vezes nós oramos e clamamos, estamos hoje na tarde da bênção, né? E nós pedimos por bênçãos, pedimos por milagre, mas nós temos orado pela misericórdia de Deus. Quando Jesus passou, Bartimeu podia ter falado: Senhor, eu sou cego, me cure. Mas o que ele disse? Jesus, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. Então, ao nos achegarmos a Deus, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que, como Bartimeu, nós somos os mais miseráveis dos homens, que nada nós temos senão a Jesus. Então, lá estava ele, um miserável homem clamando pela misericórdia do seu Senhor. Na sua oração, você tem clamado pela misericórdia de Deus? Você tem se achegado a Jesus e tem dito: Senhor, eu sou um homem miserável. Senhor, eu não mereço. Pai, mas eu preciso da sua ajuda. Às vezes nós clamamos por bênçãos e esquecemos de pedir o perdão e a misericórdia de Deus. Segundo ponto, meus irmãos, aqueles homens e mulheres que seguiam a Jesus, eles tentaram silenciar Bartimeu. Você tem sido um seguidor de Cristo que afasta as pessoas ou que chama as pessoas para perto de Jesus? Algumas vezes, contextualizando essa questão, nós somos servos e estamos aqui e existem pessoas que nos olham e, não diretamente como Bartimeu, te diz: Jesus, tenha compaixão de mim, mas tem um amigo, um vizinho,
um colega de trabalho, que chega a você e fala: eu estou passando por tal e tal problema, eu estou com tal e tal dificuldade. E nesse momento nós temos a oportunidade de trazer essa pessoa para perto de Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Quantas vezes nós estamos em situações em que nós vemos nos olhos das pessoas a necessidade por Cristo. Nós vemos as almas sedentas pela palavra de Deus. E nós estamos sendo discípulos de Jesus e chamando essas pessoas para perto de Cristo. Ou nós chegamos e falamos: pois é, né? É complicado. Nossa, essa situação, hein? Que difícil. As pessoas, elas estão sedentas. O mundo aí afora, ele pede Jesus. E nós, como servos, temos dito: levanta-te, tenha bom ânimo. Ele que chama, ou falamos: cala-te, você está nos atrapalhando. Então aqui nós precisamos, como servos de Cristo, nos achegarmos das pessoas e pregarmos e levarmos a eles o evangelho da salvação. Em Mateus 7:27, no Sermão do Monte, Jesus diz que nós seremos reconhecidos por Ele pelos nossos frutos. Nós somos árvores frutíferas. A palavra que é plantada no nosso coração, quando lemos ou quando escutamos as pregações aqui, quando vivemos com Jesus, ela tem frutificado, ela tem gerado fruto, ela tem crescido no seu coração, a ponto das pessoas chegarem a você e você ter a oportunidade e a disponibilidade de falar sobre Jesus e trazê-las para perto do seu mestre. E o terceiro ponto aqui, meus irmãos, é sobre a soberania, a onisciência e a glória de Deus. Em Provérbios 16:4, diz que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Em Romanos 11:36, nós lemos que porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A cegueira daquele homem existia para a glória de Deus. Através da cura do cego Bartimeu, irmãos, Deus foi glorificado. Em Lucas 18:43, que é a outra narração desse acontecido, lá em Lucas 18, ele conclui essa passagem de Jesus por Jericó, dizendo que imediatamente, quando Bartimeu clamou a Jesus e pediu que tornasse a ver, imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus, e também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A cegueira de Bartimeu era para a glória do Senhor. Amém? Deus, Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Às vezes a nossa dor, o nosso sofrimento, nós pensamos que isso tem passado despercebido aos olhos de Deus, mas é Ele quem permite para que na sua vida Ele seja glorificado, como foi na vida de Bartimeu. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12 que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Deus colocou ali Bartimeu para que Jesus o curasse e fosse glorificado entre aqueles homens. Deus tem te colocado em lugares, em situações, para que você seja curado para a glória dele. Bartimeu poderia, ali naquele momento, estar maldizendo, poderia estar reclamando da vida, poderia ver Jesus passando e falando: que Deus é esse que me deixa cego? Mas ele escolheu clamar ao Senhor, escolheu glorificar a Deus, achegar-se ao Mestre e foi curado. Então Deus nos coloca em situações, em momentos, para que nós sejamos curados também. Imagina a soberania de Deus se Bartimeu não estivesse ali naquela tarde, se ele decidisse pedir esmola no outro canto da cidade. Deus o colocou ali, Deus permitiu que ele estivesse ali. Então Deus permite que você esteja no local em que você está, na situação em que você se encontra. Ele nos coloca também nessas situações, muitas vezes, para que vidas sejam alcançadas através da sua vida. E também para que você se liberte da cegueira espiritual. Então nós estamos dentro da igreja, nós escutamos, nós lemos, nós refletimos, mas tem coisas que às vezes nós não enxergamos. O cego,
mesmo cego fisicamente, ele conseguiu ver Jesus como o Messias. E espiritualmente ele enxergava Jesus Cristo como o Salvador, como o Rei dos Reis, como o Mestre dos Mestres. A cegueira daquele homem era física, mas não espiritual. E a fé que ele tinha em Jesus Cristo, como nós lemos no texto, o salva, o cura, o liberta. Deus nos coloca em situações para que Ele possa trabalhar em nós a nossa visão espiritual, para que possamos ver e encontrar nele aquilo que nós precisamos. Eu concluo aqui com um chamado mesmo, com uma ideia de que nós precisamos, como nós vemos aqui no texto, clamar a Deus. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Nós precisamos entender quem é a pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos ser cristãos que edificam o reino, cristãos que buscam almas, cristãos que pregam a palavra de Jesus, que apresenta o Mestre àqueles que estão cansados, sobrecarregados, para que Jesus os alivie. Nós precisamos plantar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho no nosso coração e sermos árvore frutífera, para que possamos, para a glória de Deus, cuidar daqueles que sentem fome e alimentá-los com a palavra. Nós precisamos glorificar a Deus pela nossa vida, pelas nossas dificuldades, pelas adversidades, porque Ele diz na sua palavra que quando somos fracos é que Ele é forte. Então nós precisamos reconhecer que nada acontece sem que Deus permita. Se você acredita que Deus é soberano, que Deus é onisciente, que Deus é poderoso, como você pode acreditar em todas essas maravilhas de Deus, todo esse poderio, toda essa força, se você não crê que é Ele que segura a sua mão, se você não crê que é Ele que te permite estar onde você deve estar. Amém? Então vamos rever aqui, primeiramente, Bartimeu reconhecia Jesus como seu Salvador, antes de tudo, reconheceu Jesus como filho de Davi, como o mestre, e clamou, antes de pedir a bênção, antes de pedir a cura, ele clamou pela misericórdia de Deus. E o segundo ponto, aquelas pessoas que estavam ao redor, que eram os seguidores de Jesus, não acolheram Bartimeu, que estava sedento e necessitava. Eles tentaram o calar. Então que nós possamos ser cristãos que acolhem as pessoas, que falam do Evangelho, que apresentem a Jesus. Imagina, Jesus, tenha misericórdia de mim, levanta-te, Ele está aqui, vamos lá. Não, não foi assim. Que nós possamos aprender que nós precisamos ser servos que levam as pessoas necessitadas ao nosso Mestre. E o terceiro ponto é a soberania, a onisciência, o poder de Deus. Deus é poderoso. Deus sabe de todas as coisas. Ele é soberano. E um fio de sua cabeça não cai sem a permissão dele. Amém? Cego de Jericó. Eu pensei muito a respeito de todas as possibilidades e eu conversei com o pastor e disse que eu tinha escrito uma programação completamente diferente a respeito de fé, de perseverança, de bênção. Pastor, tarde da bênção, o que eu prego? Eu prego sobre bênçãos. Tem bênção, um milagre tão conhecido quanto o da cura do cego de Jericó? Isso é bênção, né, irmãos? Mas o Espírito Santo falou ao meu coração para trazer essa mensagem que nós somos abençoados porque nós somos fiéis. Nós somos abençoados porque nós cremos em Jesus Cristo. E para receber a bênção de Deus, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Reconhecer quem Deus é e reconhecer quem nós somos diante de Deus. Porque não é possível nós nos achegarmos diante de Deus sem nos constrangermos diante da beleza, da santidade, da glória desse Deus poderoso. Não tem como nós continuarmos sendo servos e seguirmos a Cristo sem pregarmos a palavra de Jesus Cristo, sem levarmos a palavra àqueles que necessitam. E tudo isso é um reflexo da glória de Deus, da soberania e do poder dele sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, mesmo sentado, mas com muita reverência ao Senhor. Pai querido, louvado e engrandecido ao teu nome, Senhor. Pai, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso, Pai. Tu és tremendo, Senhor. E nós reconhecemos aqui nessa tarde, Pai, a tua soberania sobre as nossas vidas, Pai. Nós reconhecemos, Pai, a tua
que o Senhor é o nosso mestre, Pai. Nós reconhecemos Jesus Cristo como aquele que morreu por nos salvar, Pai. E reconhecemos que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E hoje somos propriedades exclusivas do nosso Senhor, Pai. Te agradecemos, Pai, pela bênção de estarmos aqui na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, pela bênção, Pai, da Tua palavra, que ilumina, Senhor, os nossos pés, Papai, e nos mostra, Pai, tudo aquilo que nós precisamos, Pai, que é cura, Senhor, para a nossa alma, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter deixado, Senhor, esse manual de vida para nós, Papai. Papai, nós pedimos, Senhor, que assim como o cego Bartimeu, que nós possamos, Pai, nos lembrar de antes de qualquer coisa, Pai, glorificar a Ti, Senhor, por tudo que nós temos. Que nós possamos, Papai, mesmo na fraqueza, Papai, mesmo na dificuldade, que nós possamos glorificar a Ti, Senhor. E não venhamos, Pai, a reclamar, a maldizer, Senhor, mas reconhecer que tudo tem um propósito, que o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, e que a Ti nós pertencemos, Senhor, e que é o Senhor que cuida de nós, Papai. Pedimos também, Senhor, que nos nossos corações, quando chegarmos, Pai, à Tua presença, que nós venhamos a compreender que nós somos miseráveis, Pai, que nós não temos nada, Senhor, que nós somos os piores, Pai, as piores pessoas do mundo, Pai, porque nós somos pecadores, Pai, porque nós falhamos, Pai, porque nós não levamos o Evangelho àqueles que necessitam, Pai. E que possamos sempre, Senhor, clamar e pedir pela Sua misericórdia, Pai, pedir pelo Seu cuidado, Papai. E antes de pedir pelas bênçãos, Papai, nos colocarmos como pecadores, reconhecendo que somos pecadores, Pai. E pedir, Pai, pelo Teu perdão nas nossas vidas, Papai. Senhor, ensina-nos a ser servos fiéis, que levam a Tua palavra, Senhor, que pregam, Pai, aqueles necessitados, Papai. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, Pai, nos incomode, Papai, para que aquele momento em que as pessoas vierem até nós, dizer sobre os problemas, sobre as necessidades, sobre as dificuldades, nós tenhamos, Pai, consciência da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Pai, estarmos, Pai, atentos ao chamado, Senhor, de Jesus Cristo, aquelas pessoas, Papai, e que por intermédio de nós, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, essas pessoas sejam transformadas através da Tua palavra, Senhor. Utiliza-nos, Senhor, que possamos ler, Papai, meditar, refletir, Pai, que essas palavras sejam gravadas no nosso coração, Senhor, para que não venhamos esquecer, Papai. Para o momento que aqueles necessitados, Pai, pedirem por auxílio, Senhor, e clamarem pela salvação, nós estarmos em prontidão a serviço do reino, Papai. Esteja conosco, Pai, nos guie, nos dê sabedoria, Papai. Ensina-nos, Pai, que não tenhamos vergonha, Pai, que não tenhamos medo de falar sobre Ti, Senhor, de pregar o Teu Evangelho, Senhor. E levar, Senhor, aos cansados, oprimidos e sobrecarregados, o Jesus Cristo que nos alivia, Senhor, que nos traz, Pai, vigor, que nos traz esperança, Senhor. Ensina-nos, Pai, a sermos servos fiéis, Pai, e que pregam o Teu Evangelho, Pai. Senhor, nós Te amamos, Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós Te glorificamos, Pai, e Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, Pai, nas nossas vidas. E nessa tarde, em especial, por essa mensagem que o Senhor coloca nos nossos corações e nos ensina, Pai. Em nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém, amém, amém. Glórias